Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Boa noite a todos. Abraço a cada um, com a certeza de que o amigo Jesus e toda a espiritualidade amiga desta casa já se fazem presentes em cada coração, que por estar aqui manifesta sua saudade do mestre amigo de todas as horas. Disse-me a benfeitora Glorinha: a reencarnação é um presente divino para o progresso humano. A interrupção voluntária da existência não só atrasa esse progresso, como de resto imprime ao espírito marcas de dor que precisarão ser resgatadas em nova oportunidade, concedida pela misericórdia divina. A partir desta reflexão da benfeitora, eu desejo convidá-los, neste setembro amarelo, a pensarmos, a refletirmos sobre a deserção biológica, conhecida popularmente como suicídio, na sua versão por vontade própria da criatura. O termo é denso e pesado e sinaliza algo que a psique humana não gosta nem de pensar e que já foi alvo de ortodoxias inimagináveis. O que dizem as religiões sobre o suicídio? É fato que todas as religiões combatem o suicídio, chegando mesmo algumas delas a negar ao suicida o direito às orações em favor dos mortos. Para essas religiões, os suicidas são rebeldes que se insurgiram contra a vontade de Deus e que por essa razão não merecem qualquer consideração. Estas religiões que têm esse posicionamento radical consideram que os suicidas estão irremediavelmente perdidos, sendo, pois, inútil orar por eles. Evidentemente que este pensamento vai na contramão do amor de Deus e de tudo que nos ensinou o amigo Jesus. Mas você pode estar se perguntando: e o que diz o Espiritismo sobre este assunto? O Espiritismo reconhece também que, por fim, a própria vida é falta grave. Sem dúvida. Uma falta de tristes consequências. Acrescentando, contudo, que mesmo nessa situação desoladora, permanece o espírito sob a proteção divina que a todos nós envolve e conduz. Perguntam os espíritas: o que leva milhões de pessoas no mundo
de diferentes faixas etárias, de diferente condição social, a cometerem o suicídio ou ainda a tentativa de tirar a própria vida. Por quê? A cada 40 segundos, uma pessoa suicida-se no mundo. Aí nós precisamos procurar o ponto de partida dessa situação. E parece-nos, com base no que se lê em um livro dos Espíritos, que o ponto de partida é o desgosto pela vida. Mas é preciso compreender que o pano de fundo desse desgosto pela vida é a incompreensão voluntária por não querer aceitar ou por ignorância, por desconhecer completamente a imortalidade do espírito e a finalidade da reencarnação. Seguramente as pessoas que têm esta ideia desastrosa não querem aceitar a imortalidade do espírito, portanto, têm uma incompreensão absolutamente voluntária, ou porque desconhecem, nunca tiveram acesso a esse conhecimento. E isso é algo extremamente importante. Nós reencarnamos para dar prosseguimento ao processo evolutivo do espírito. O corpo é finito, mas o espírito é imortal. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, Kardec assinala que a calma e a resignação, auridas da maneira de encarar a vida terrestre e da fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Olha que interessante. Então, a existência precisa ser encarada com calma e com resignação. Com calma, fazendo cada coisa a seu tempo. Com resignação, sabendo que tudo o que acontece tem uma motivação superior. É necessário. Agora, é preciso, além de encarar a vida com calma e resignação, ter fé no futuro. Não o futuro mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, não. O futuro representado pela vida espiritual. Nós podemos nos perguntar como nós encaramos a vida terrestre, a nossa existência. Nós, porventura, nos sentimos punidos pelos problemas e pelas inquietações da existência? Nos consideramos pessoas de má sorte quando o problema nos visita? O filósofo do Espiritismo, Leon Denis, no capítulo 10 de sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, faz uma afirmação extremamente inteligente sobre esta questão do suicídio. Denis afirma: os motivos do suicídio são de ordem passageira e humana. Então, os motivos do suicídio são de ordem passageira e humana. Pessoas suicidam-se porque naquele momento, naquela circunstância de dificuldade, não têm a calma e a resignação da qual falou Kardec lá no capítulo 5 do Evangelho. O Denis avança dizendo: as razões de viver
são de ordem eterna e sobre-humana. A vida, resultado de um passado completo, instrumento de futuro, é, para cada um de nós, o que deve ser na balança infalível do destino. Olha que interessante. E aí ele faz uma proposta. Aceitemos com coragem suas vicissitudes, os desafios da vida, que são outros tantos remédios para as nossas imperfeições. Então, as nossas dificuldades, na realidade, são remédios amargos que temos que tomar, por conta exatamente deste passado completo que fala Leon Denis. E ele diz mais: e saibamos esperar com paciência a hora fixada pela lei equitativa para termo da nossa permanência na Terra. Ou seja, esperemos a hora que tenhamos que regressar ao plano espiritual, a hora da nossa desencarnação. Muito inteligente e oportuno. É de grande sabedoria a comparação que Leon Denis faz entre a motivação do suicídio e a razão para viver. Ele diz: se a primeira é passageira, ou seja, a pressão que os problemas exercem sobre nós tem hora certa para acabar. Mas a segunda, que é a de viver, transcende por completo a materialidade da existência e encontra na vida futura a grande razão do nosso existir. Mas eu gostaria de, nesta oportunidade, que estamos a falar da deserção biológica, do suicídio, falar de um outro tipo de suicídio. Porque suicídio para nós é o aniquilamento total da vida. Seja por um tiro na cabeça, ingestão de veneno, saltar de um viaduto, enforcar-se, pouco importa o método utilizado. Mas eu quero falar de um tipo de suicídio que é praticado pela grande maioria das pessoas, que eu chamo de suicídio homeopático, ou suicídio aos pouquinhos, praticada em larga escala pelas imprevidências no existir. E aí nós podemos recordar aqui o estresse, a glutonaria, a beberagem, a sexolatria, entre causas que fazem parte de um cardápio que desrespeita por completo o templo do espírito, que é o corpo físico. Não nos esqueçamos que no nosso planejamento reencarnatório foi provisionada uma determinada quantidade de fluido vital necessário aos anos de vida que deveremos viver. Sim, nós recebemos uma quantidade necessária para a quantidade de anos que vamos estar aqui na existência terrestre. Agora, precisamos também reconhecer que as extravagâncias perpetradas contra o corpo físico vão depletando essa reserva de fluido vital e vão fragilizando o corpo, que vai adoecer e que pode antecipar o regresso do espírito ao plano espiritual, deixando, inclusive, uma quantidade de fluido vital. Para melhor entendermos o assunto aqui nesse aspecto do suicídio homeopático, eu recorri à obra Conduta Espírita, de André Luiz e Chico Xavier,
exatamente no capítulo 34. Este capítulo 34, o título dele é Perante o Corpo, de onde eu extraí lições importantes na forma de aconselhamentos dados por André Luiz. Ele diz: cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. Não vamos pensar na higiene pessoal exclusivamente na questão da limpeza do corpo físico. Cortar as unhas, cortar o cabelo, limpar as orelhas, tomar banho, não apenas isso. Mas vejam, por exemplo, a higiene do sono. É uma higiene pessoal. A higiene dos pensamentos é uma higiene pessoal. A higiene das vontades. Nós somos dominados pelas nossas vontades de ter ou de fazer algo que muitas vezes vai na contramão do respeito que deveríamos ter pelo corpo físico. Em seguida, André Luiz diz: o corpo físico, é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Olha que interessante. Nosso corpo foi emprestado. Não nos pertence. E a gente vai ver lá no final da reflexão algo que Paulo, o apóstolo Paulo, diz com muita sabedoria. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. Fecundou, começou a formar o corpo, chegou o Espírito, ponto. Este corpo é um empréstimo. E tudo que nós recebemos por empréstimo, nós temos que ter o máximo de cuidado. Ou não fazemos assim com as coisas materiais? Diz o André Luiz: precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Quando ele fala uso demasiado de drogas, ele está falando de medicamentos. Pessoas que são viciadas em medicamentos. Por exemplo, as pessoas que se tornam dependentes de remédios, de drogas, para dormir. E aí, em seguida, ele diz: existem venenos que agem gota a gota. Ou seja, todo dia um comprimidozinho que você toma. E que aquilo vai depletando a energia vital do teu organismo. Mas o que mais chamou a atenção nessa primeira parte, quando eu li o capítulo, foi exatamente o fato do corpo ser o primeiro empréstimo trazido à carne. Mas o André Luiz prossegue dizendo: conduzir-se de modo a não se exceder em atitudes superiores à própria resistência, nem se confiar em tempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. Essa é uma chamada de atenção extraordinária. Quantas vezes excedemos nossas próprias forças no terreno da resistência psíquica, naquela tola intenção de resolver de todo modo uma intercorrência, um problema que está acontecendo e que a gente não percebe que ele está acontecendo exatamente para solicitar-nos prudência e paciência, calma e resignação. Muitas vezes nos desesperamos, queremos resolver as coisas de todo modo,
fazemos dar errado, a gente não percebe as sinalizações do alto, dizendo que nós temos que passar pelaquela circunstância de forma serena, de forma tranquila. Está doendo? Toma remédio para a dor física. Está doendo moralmente? Ora, conversa com Deus, usa lá o teu Wi-Fi, acene amor. Diz ainda o André Luiz, o abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Olha que interessante. De igual sorte fazem com a estrutura corporal, a alimentação inadequada e fora de hora, a subtração das horas de sono necessárias à recuperação do organismo, o relaxamento no controle das taxas bioquímicas do sangue, a negligência com o aparelho visual, com o aparelho urinário, com o aparelho reprodutor, os exames sistemáticos para controle do câncer da próstata, do câncer de mama, do câncer ginecológico, especialmente quando há uma história da doença na família, quando há uma possível hereditariedade. Diz o André Luiz, distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. A prudência e a sabedoria na utilização dessa potencialidade. E ele chama atenção quando diz que o sexo é a sede das energias superiores que o Criador consegue à criatura para equilibrar-lhe as atividades. Ou seja, é um fator modulador do equilíbrio físico, do equilíbrio psíquico, do equilíbrio moral, sem dúvida. A sexolatria devastadora acaba com o equilíbrio psicossomático. Quantas pessoas nós conhecemos absolutamente dependentes e que por conta dessa dependência são capazes de coisas inimagináveis. Diz André Luiz, fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Isso é algo que é muito complicado nesse tempo de intensa correria da sobrevivência. Muitas pessoas não almoçam mais em casa na residência. Muitas fazem um lanche rápido, outras comem no restaurante próximo ao trabalho e assim aceleradamente. Muitas vezes enchem a comida com esses condimentos que invariavelmente fazem mal ao aparelho gástrico. Mas ele faz uma recomendação muito importante, que é tomar as refeições com calma e serenidade. Muitas vezes as pessoas querem almoçar, jantar, discutindo os problemas do trabalho, ou discutindo outros assuntos da família na hora da refeição. E aí eu me lembro de quando eu era criança que o meu avô não gostava de conversa na mesa porque ele dizia que era uma hora sagrada e que Deus estava ali com a gente e que a gente não deveria desviar a atenção com conversas paralelas, muitas vezes absolutamente toscas.
O André Luiz diz: grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. A gente sabe que o câncer do estômago, por exemplo, tem um elevado percentual aí no obituário humano. Sempre que lhe seja possível, respirar ao ar livre, tomar banhos de água pura e receber sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. O narcisismo é uma doença. Muitas vezes as pessoas que sofrem de corpolatria passam por situações de dificuldade nessa questão da adoração ao próprio corpo. E o André Luiz diz: critério e moderação garante o equilíbrio e o bem-estar. Olha que interessante. Critério e moderação. Quais são os critérios que eu utilizo na minha existência? Na minha alimentação, no que eu assisto na televisão, no que eu ouço no rádio, no que eu leio? Quais são as conversas que me aprazem? Os alimentos que eu posso ingerir, que critérios eu uso? Diz ele: por motivo algum desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. O corpo que nós temos é exatamente o que precisamos. Mas não são os problemas da vida que vão nos levar a desprezar esse corpo, a maltratar esse corpo. Muito pelo contrário. É o reconhecimento de que ele é o templo do Espírito. Que o que eu fizer de mal ao corpo, eu faço de mal ao Espírito, e o que eu fizer de mal ao Espírito, eu faço de mal ao corpo. E como eu disse no início, aqui nós recordamos o apóstolo Paulo, lá no versículo 20 do capítulo 6 da sua primeira carta aos Coríntios. Nessa carta, em determinado momento, que é o versículo 20, Paulo diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Entende agora por que foi dito lá atrás que é o primeiro empréstimo que nós recebemos? A espiritualidade disse isso. Por quê? Porque pertence a Deus, o corpo e o espírito. À guisa de conclusão, eu sugiro recordarmos Joana de Ângeles, lá no capítulo 8, intitulado Suicídio, da obra Após a Tempestade. Ela dá um conselho precioso. Ela diz: aguarda um pouco mais, quando tudo te empurrar ao desespero. Acalme a paciência, auridas na forma de encarar a vida. A divindade possui soluções que desconheces. Está passando pela dificuldade? Deus não vai te abandonar. Ele tem a solução, vai chegar na hora certa. Recupera hoje o desperdício de ontem, sem pensares jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. A mais complexa e infeliz de todas. Portanto, é a primeira, a mais importante, que pode acontecer de ruim a um homem, é tirar a um ser humano, é tirar a própria vida. A situação está difícil,
Você está achando que está num túnel sem saída, não está vendo nenhuma luzinha? Aguarda um pouco mais, diz a Joana de Ângeles. Porque a solução vai chegar. Por maior que seja a dificuldade, nenhuma dificuldade é insolúvel sob os olhos da bondade divina. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.